Treinamento. Vamos dar início ao nosso treinamento, como estruturar um negócio do zero antes do marketing. E esse treinamento aqui, ele é um treinamento que eu preparei ele com muito carinho, preparei ele justamente para trazer clareza sobre o que você que está começando em negócio, já tem um negócio, está pensando em contratar uma agência de marketing ou alguém para fazer o marketing da sua empresa, o que é necessário que você saiba antes de você tomar uma decisão, tá? Então, qual é o resultado esperado aqui desse treinamento? Agora eu sei por onde começar e o que aprender, tá bom? E eu vou começar falando de um problema real, um problema que acontece, e aí eu quero saber se você se identifica com este problema aqui. Tá? Hoje, o problema principal do empreendedor não é falta de conteúdo, está mais voltado para o excesso. E por que eu digo isso? Porque hoje você tem muita informação. Você procura no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, e o que mais tem é informação. Tá? Então, a internet hoje, ela tá cheia de dicas. Tem dica, tem estratégia, tem atalho, né? Mas quase ninguém consegue ensinar a ordem. Eu costumo dizer o seguinte, é como se você estivesse querendo aprender a tocar um violão, um instrumento. Você acessa ali o site Cifra Clube, ou você pega uma aula ali sobre uma música no YouTube, e você até sabe tocar aquela música, mas no final das contas você não entende o porquê aquela música foi desenvolvida daquela maneira. Então, você acessa um site como o Cifra Clube, você sabe como fazer uma nota, um dó, um ré, um mi, enfim. Só que você não entende o porquê aquelas notas, entendeu, estão sendo aplicadas ali. Existe uma razão. Então, assim, eu fiz essa analogia justamente para você entender. Existe um porquê das coisas, principalmente quando a gente fala aí de vendas, de processo de vendas e de marketing, tá? Eu quero dizer assim que informação sem organização, ela não ajuda, ela confunde. Então é por isso que tem tanta gente empolgada que não para de comprar curso, entendeu? Existem dados que falam que 8% dos cursos que são comprados na internet, apenas 8% das pessoas concluem esses cursos. E não é por preguiça e não é falta de capacidade, é falta de bússola, tá? A gente começa empolgado, mas a gente para no meio. Então, a ideia é que isso não seja um curso, a ideia é que esse conteúdo que eu esteja explicando, o workshop, não seja um curso, mas seja algo que traga clareza e ajude você a decidir e saber o que precisa ser feito, tá? E existe também um problema humano. Esse problema humano aqui é o que mais trava o empreendedor. Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Eu estou focando aqui no empreendedor, mas isso é natural do ser humano, tá? A gente tem uma mania de começar as coisas e não terminar, e não concluir. Então, assim, a pessoa começa um monte de coisa, não termina nada, e isso acontece porque isso não acontece porque ela é fraca. Ela acontece exatamente porque ela não sabe se está no caminho certo. Então, é como se você estivesse indo para um lugar, mas você não tivesse certeza se esse lugar realmente vai trazer o resultado que você deseja, tá? Então, eu falo que constância, ele não nasce da força de vontade. Constância nasce da clareza. E aproveita, até abro um parênteses também. O que eu estou fazendo hoje, de montar um workshop com essa estrutura, algo que eu faço para os meus clientes, tá? A maneira de eu fazer hoje, o motivo pelo qual eu estou fazendo hoje é exatamente isso, porque eu quero criar uma constância na aplicação, na geração de conteúdos. Então, isso serve para mim também, tá? E aí, qual é a primeira habilidade do empreendedor? Bom, é simples. Antes de aprender marketing, vendas, tecnologia, o empreendedor ele precisa aprender a se orientar. Porque se o dono de um negócio, seja ele qual for, ele não souber para onde vai, qualquer caminho vai servir. Então,
qualquer caminho vai ser válido para ele. Então, assim, para quem não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, antes de aprender, você precisa criar uma bússola, ter um direcionamento. Aí eu faço uma nova analogia, né? Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, eles não sabiam com certeza absoluta que encontrariam o continente. Não sabiam, mas as suas expedições, elas foram baseadas em conhecimento geográfico, estudo, relatos e suposições, que indicavam a existência de terras na parte oeste. Eles sabiam que tinham algo. Eles não tinham certeza, mas eles sabiam. Então, uma bússola, ela serve para três coisas simples. Uma bússola, ela serve para você saber o que precisa fazer agora, você saber o que não fazer e você saber se você está avançando. Sem isso, qualquer esforço ele vai virar uma mera tentativa, tá? Aí eu chego na parte aqui da trilha do conhecimento. O que você precisa aprender para você criar a sua própria bússola quando a gente fala de negócios, quando a gente fala sobre estruturar o negócio, antes do marketing, antes de qualquer coisa, tá? Primeiro, uma premissa, tá? Que organizar um negócio, ele não exige genialidade. Isso é a parte boa. Você não precisa ser um gênio para você montar um negócio. Ele exige aprender algumas habilidades básicas na ordem certa. Se você aprender essas habilidades, você pode montar qualquer negócio. Você pode montar uma loja, você pode montar uma empresa de prestação de serviços, você pode montar uma empresa de treinamentos, de cursos. A lógica ela é a mesma. O que muda é o tipo de produto. Tá? E isso eu divido em 5 pilares, o que é importante. Você precisa primeiro entender o seu negócio. Tá? O que é entender o seu negócio? Pilar primeiro. O negócio ele serve para uma coisa só, para resolver um problema específico para uma pessoa específica. Então o seu negócio ele resolve um problema. Seja e o seu negócio ele pode ser do segmento do varejo. Ele está ali para resolver um problema, tá? Com um público específico. Então, algumas perguntas que você precisa sempre se fazer. Caramba, mas que problema eu resolvo? Para quem isso realmente é importante? Por que isso é urgente agora? E o que acontece se essa pessoa não resolver? Se você conseguir explicar isso em um minuto, você sabe, entendeu, o que está fazendo. Se você não conseguir explicar em um minuto, o seu negócio ainda está confuso. Então, a regra máxima, se você conseguir explicar o seu negócio em um minuto, você já sabe que você já está indo para o caminho certo. Aí no pilar 2, você precisa o quê? Saber o que vender. Negócio iniciante, ele não pode vender tudo. Ele tem que vender uma coisa clara. Um negócio iniciante, ele tem que entregar um resultado principal, um começo e um fim, um próximo passo simples. Por quê? Porque uma oferta confusa não vende, porque cansa. Sabe aquela pessoa que explica demais, explica demais? O seu comprador, ele acaba perdendo interesse. É por isso que existe algo chamado pitch de vendas, que você precisa explicar o seu negócio em um minuto. Então, assim, existe método, existe técnica para isso, tá? E aí eu entro na parte de saber explicar. Que você não precisa convencer ninguém. Esse que é o ponto, e esse que é o maior erro dos vendedores. Eles acham que eu, como vendedor, eu preciso convencer você. Não, eu preciso esclarecer para o meu cliente. Essa que é a diferença. O meu negócio ele precisa ser entendido por ele. Então, eu como um vendedor, eu não posso ficar falando, de uma forma muito técnica, entendeu? Eu tenho que falar simples. Eu costumo fazer analogias exatamente por causa disso. Porque foi a maneira que eu encontrei para eu conseguir explicar. Porque eu sou um cara que se deixar, eu entro na parte técnica. Por justamente entender a parte técnica de uma profundidade. Só que eu procuro fazer hoje a analogia de uma maneira de me policiar. Por quê? Porque se a pessoa não entende aquilo que você vende,
ela não vai comprar de você. Então, essa premissa é muito importante. Para de tentar convencer as pessoas. As pessoas elas têm raciocínio para se convencer sozinha, sabe? O problema desse mercado é que a gente acha que uma técnica, uma copy, nossa, eu tenho aqui a fórmula secreta que vai fazer o meu negócio estourar de vender, entendeu? Não existe método, tá? Ou não existe fórmula. O que existe é método. O que existe é metodologia. E essa metodologia, ela não é nova. Essa metodologia é uma metodologia que ela já teóricos do marketing, né, teóricos de vendas, já disseminam esse conhecimento desde 1930. Você pega livros aí de Napoleão Hill, o clássico dele, o best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, O Segredo da Mente Milionária. Se você pegar esses dois livros e ler, você vai ver que 100%, tá, da maioria das metodologias que existem foram inspiradas por esses dois livros aí. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, as pessoas, elas compram de quem elas confiam. Quanto mais clareza você passar para o seu público, mais segurança ele vai dar. Então, quando eu estou fazendo uma compra, eu quero me sentir seguro que eu estou tomando a decisão certa. E se sentir seguro é diferente de se sentir convencido. Vamos aqui para o pilar 4, que é a parte de escolher onde começar. Vamos aqui. Bom, aqui você não precisa estar em todo lugar. Essa aqui é algo interessante, por quê? Porque muita gente me pergunta assim, Alberto, onde que eu começo? Eu começo no Google, começo na Meta, começo no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde que eu começo? Entendeu? Você começa no lugar certo. Começa do ponto onde o seu cliente fala com você. E onde que a maioria dos clientes falam com você? Eu diria aqui no Brasil, 100% dos clientes, eles falam com você através de onde? Você tem uma ideia? O WhatsApp. Ali é o ponto de conversão. Ali é o final. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Google, tudo isso é meio. O fim é o WhatsApp. Então, mais importante do que o meio, por onde eles virão, é o fim. É como que você vai comunicar com ele. Em quanto tempo você vai responder a primeira mensagem? Você vai conseguir apresentar o seu produto de uma forma rápida, sem confusão? Então você pode tirar, eu acredito que eu estou tirando o peso de muita gente aqui, tá? Sobre, caramba, não sei por onde começar. Você sabe por onde você começar. É por onde o canal de comunicação com o seu cliente. O WhatsApp. Esse é o lugar certo. Agora o meio você vai decidir de acordo com quanto que você deseja investir. Entendeu? Então, quando começar pelo WhatsApp? Para quem está começando, para quem está iniciando, é a maneira mais rápida. Então, se eu monto uma campanha hoje para uma pequena empresa, tá? A primeira campanha que eu monto é direto para o WhatsApp. Justamente porque é mais prático, é mais rápido e todo mundo usa. Entretanto, eu preciso evoluir isso para uma segunda etapa, que é o quê? Uma landing page. Criar uma landing page. Criando essa landing page, ali sim, eu vou deixar o meu negócio com uma presença digital maior, né, um site, um Google Meu Negócio, deixar estruturado. E aí eu entro na parte aqui, porque redes sociais não são prioridade no início. Se vocês forem ver minha rede social, eu diria que eu sou um cara low profile. Eu não ligo das redes sociais. Tá? Porque criou-se essa premissa que você só consegue vender se você ficar criando conteúdo na rede social. Não. Isso não é uma verdade. Apesar de que conteúdo ele é muito importante para te dar o quê? Autoridade, para gerar autoridade. Só que a estrutura de funil hoje de vendas que é mais efetiva é tráfego pago, o WhatsApp, que o pessoal chama de funil X1. Você faz um anúncio, a pessoa clicou nesse anúncio, caiu no WhatsApp e você começa a conversar com ela. Então, não necessariamente você precisa ficar fazendo postagem na rede social, apesar de que é importante. Mas lembrando, é um meio, não é um fim, tá bom? Aí eu entro no fundo, no último ponto aqui, que excesso de ferramenta gera muita confusão. Então, assim, eu já peguei muitas empresas que
Tem muita ferramenta, tem muito recurso, tem tudo. Tem tem o CRM, tem as campanhas de tráfego, tem o traqueamento, tem a equipe de vendedores, aquela coisa gigantesca, tá? Mas no final não vende. E por quê? Porque o ponto daqui é a questão de você ser profissional. De que adianta eu gerar muitos leads para o seu negócio, ou uma agência, ou até você mesmo criar uma campanha, se quando esse lead entra, você mal sabe apresentar o seu produto para ele? Quando ele faz perguntas, você não consegue quebrar objeções, você não consegue gerar valor. Você ainda está naquela briga do preço. Olha, não consigo vender porque meu concorrente ele vende mais barato do que eu. Então não adianta. Por isso que é importante que você tenha esse pilar 5 aqui. Constância como mapa. Por quê? Porque aqui que está onde a maioria falha. Sem esse mapa, qualquer constância ela vira esforço. O mapa, ele vira hábito. Aí quando você sabe o que você vai fazer amanhã, aí sim você aparece. E aí eu volto a fazer uma analogia. Sabe o que é esse mapa aqui? Imagina o seguinte, amanhã você vai começar numa academia. Como que você vai começar a treinar numa academia sem orientação? Você conseguiria ter essa orientação? Eu pergunto. Você vai fazer a sua primeira aula experimental, a pessoa vai te orientar e ela vai precisar o quê? Passar o quê? Um plano de exercício para você. Você vai falar os seus objetivos, quero emagrecer, hipertrofia, quero ganhar massa muscular, enfim. O professor ele vai passar o plano de acordo com o seu objetivo. O mapa é exatamente isso. Você precisa ter esse plano e seguir esse plano. Porque senão você vai ficar fazendo ações aleatórias, igual numa academia, você vai ficar fazendo de qualquer jeito ali, e o resultado ele não vai vir e você vai se sentir frustrado porque você vai começar a acreditar que o marketing não funciona para você, vendas não funciona para você, que aquilo ali é uma mentira, e nada mais é que simplesmente uma falta de estruturação. Por isso que, mais importante do que o mapa, você precisa também ter o quê? A constância. Então você precisa da direção, você precisa da constância trabalhando junto com você. Beleza, até aqui eu costumo dizer que eu falei o óbvio. Provavelmente muitos de vocês já ouviram de certa forma ou de maneiras diferentes isso aqui. Mas eu resolvi organizar isso aqui para você. Tá? Aí eu vou aqui para a parte chamada a ordem correta. Deixa eu abrir de novo aqui para ficar bonitinho. Então vamos lá. Bom, primeira ordem aqui, organizar o negócio. Né? Como que você organiza o negócio? Aí que está o X da questão. Modelagem. O que é modelagem? Modelagem é exatamente isso que eu acabei de falar para você. É o processo de criar um mapa, uma estrutura que descreve como o seu negócio funciona. Como que ele funciona, como que ele entrega valor, como que ele gera receita, né? Focando não em você, mas focando em elementos como clientes, produtos, canais, finanças, parceria. Olha o mapa surgindo aqui na frente. E eu quero apresentar para vocês alguns dos frameworks que eu uso. São eles aqui, o BMC Canvas, o Sex Canvas, o Mapa da Empatia e o Perfil Regional do Público. Se você souber esses 4 aqui, souber aplicar, tá? Você já tem um negócio pronto para executar. Então, o que é o BMC Canvas aqui? O BMC Canvas, ele é um quadro de 9 blocos e ele vai mostrar o seu negócio inteiro. E ele serve para quê? Para dar uma visão de todo o cliente, né? Oferta, canais, receita, operação, parcerias, e o resultado que ele traz é o quê? Você para de achar e começa a enxergar o seu negócio como um sistema. Então você começa a sair do achismo e você vê o seu negócio dentro de um sistema. Tá? Esse é o primeiro framework que eu recomendo. O segundo aqui é o Sex Canvas. O que é o Sex Canvas? O Sex Canvas ele é uma forma de entender o que realmente move o seu cliente por dentro. Olha que legal. Você consegue estruturar isso. Você consegue saber os desejos, os medos, a frustração, o sonho. E ele serve para descobrir o que o cliente quer de verdade.
e o que trava a decisão. Você sai daquela ideia que a gente, olha, eu acho que o meu cliente ele gosta disso, eu acho que o meu cliente ele não gosta daquilo. Você sai dessa ideia de formação empírica, de informação empírica, que é baseado no seu próprio conhecimento, e você consegue, de fato, entender o motor emocional da compra do seu cliente. Interessante, não é? Imagina você ter isso estruturado. Você consegue estruturar isso aplicando o Sex Canvas. BNC Canvas você estrutura o seu negócio, Sex Canvas você estrutura a motivação e o mapa da empatia, que é esse terceiro aqui, você consegue mapear o que o cliente vê por fora, tudo por fora. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala, o que ele faz, o que ele evita. E ele serve para transformar. Olha só de onde a gente está saindo, daquela ideia. Quem é o meu público-alvo em gente real e previsível? Então você está saindo do jogo de mulheres de 20 a 35 anos que gostam de doces. E você está indo para quê? Para pessoas reais. Mulheres de 20 a 35 anos que moram em Americana, que sentem culpa quando começam a consumir doce, tá? Mas elas adoram consumir esse doce. Ela fica vendo propagandas na TV, entendeu? E sente um desejo imenso. Quando ela se sente ansiosa, fica com ansiedade, ela sente o desejo de consumir doce, mas ela tem medo porque isso vai aumentar a diabetes dela. Um exemplo, tá? Então você começa, a partir dessas informações mais específicas, você começa a falar a língua do seu cliente. Eu falei sobre o perfil regional do público, que isso aqui é importante também. Se você tem um negócio local, você aprende a fazer um recorte dele. Idade, renda, hábitos, contexto do local, da cidade, do bairro, da região. E por que ele serve? Por que ele é importante? Porque você ajusta a oferta, linguagem e canal conforme o território. E normalmente isso influencia muito, tá? Dependendo da região. E o resultado, você evita copiar campanhas de outras regiões que não vão funcionar na sua. E o Brasil a diversidade é muito grande. Então é importante você fazer esse trabalho, se você tem um negócio local, de perfil regional, o público. Tá? O segundo passo é você definir uma oferta. Como definir uma oferta? Aqui está o pulo do gato. Definir uma oferta não é você criar um produto bonito. É você deixar claro que alguém compraria de você e não do seu concorrente, não de outra pessoa. E como que você define uma oferta? Mecanismo único de venda, Big Idea e fundamentos de copy. Guarde isso aqui. Se você puder printar isso aqui, eu vou disponibilizar esse vídeo, tá? Esse vídeo vai ser publicado, mas você salvar esse print e entender que você precisa desses três pilares para você fazer uma boa oferta. Qualquer oferta de qualquer negócio que você fizer será um sucesso. Então eu vou falar aqui do mecanismo único de venda, que é o quê? Ele é como o seu produto resolve o problema de um jeito diferente. Vou dar um exemplo, tá? De mecanismo único de venda logo logo. O que ele não é? Ele não é nome bonito, ele não é promessa genérica, ele não é nenhuma tecnologia milagrosa. O que ele é? Uma explicação simples do porquê o teu produto funciona. E eu vou dar um exemplo simples de entendimento. Não é só atendimento. Esse aqui é o genérico. É atendimento, mais follow-up automático, mais visão clara da sua operação. Isso é o que a gente usa hoje aqui na Scale Sales. Mas eu vou te dar um outro exemplo também. Por que o pessoal gosta tanto de Coca-Cola? Como que a Coca-Cola ela fez muito marketing dela? Usando a fórmula secreta da Coca-Cola, que ninguém conhece. Isso é um mecanismo único de venda. Quer um outro exemplo de mecanismo único de venda? O molho secreto, o molho especial do Big Mac. A tecnologia da Air Fry, a tecnologia Rapid Air, que toda fritadeira, entendeu, tem a mesma função que uma fritadeira Air Fry, mas só Air Fry tem aquela tecnologia patenteada, tecnologia Rapid Air, que vai deixar o seu alimento mais crocante e com menos gordura. Então o mecanismo único de venda serve justamente para isso, para você se diferenciar do seu concorrente. Você está vendo que você não precisa ficar na briga de preço. Com o mecanismo de venda você consegue se diferenciar do seu concorrente. E ele serve exatamente para dar lógica e credibilidade à oferta.
O mecanismo único de venda, eu consigo agregar valor ao meu negócio. Tá? Aí eu junto com uma Big Idea. O que é a Big Idea? A Big Idea é a ideia central que organiza toda comunicação. É aquela frase que faz a pessoa pensar, cara, nunca tinha visto por esse ângulo. E aí eu vou dar um exemplo aqui de Big Idea genérica, tá? Marketing não vende, estrutura vende. Para que serve? Diferenciar, chamar a atenção, guiar títulos, anúncios e conteúdos. Quando você tem uma Big Idea, você consegue montar os seus criativos, você consegue montar a sua pauta editorial, você consegue montar os seus anúncios, todo o seu conteúdo. Então, sem uma Big Idea, a oferta ela vira mais do mesmo. E por último, não menos importante, os fundamentos de copy. Eu diria que assim, a única habilidade que todo empreendedor ele deveria aprender de fato é aprender a escrever. Porque copy é tudo. E quando eu falo de escrever, é escrever copy. Porque a copy ela entrega clareza antes de persuasão, ela resolve problema antes da solução, ela fala sobre o problema antes da solução, ela entrega benefício antes da funcionalidade e ela entrega o simples antes de inteligente. E uma regra de ouro para copy, se o cliente não entende em 10 segundos, ele não compra. Regra de ouro de copy. Se ele não entende em 10 segundos, ele não compra. Então, para que ele serve? Exatamente para traduzir o valor da oferta em linguagem humana. Beleza até aqui? Vou tomar um golinho de água, que a garganta aqui tá ruim. Mas, ó, concluindo, pessoal. Sem oferta clara, marketing vira aposta. Com oferta clara, o marketing vira amplificador. E aqui a gente está falando de marketing de verdade. Aí eu vou trazer para vocês um exemplo prático. É óbvio, coloquei a mão na massa aqui. Um exemplo prático e trouxe um exemplo de uma barraca de doces. Então, tudo isso aqui que a gente viu até agora, tá? Eu vou aplicar agora, nesse momento, uma barraca de doces. Então, vamos lá. Nossa, tá, bugou tudo aqui, ó. Deixa eu fechar. Ao vivo é assim mesmo, né? Vamos lá. Beleza. Prontinho. Então vamos lá. Como vocês podem ver, eu estou aplicando aqui o da barraca de doce. Deixa eu só atualizar isso aqui. Não vou atualizar não, porque eu tô com medo de perder a gravação. Como vocês podem ver aqui, eu estou aplicando os 5 pontos do qual a gente falou. Vou começar aplicando o mapa da empatia, Sexy Canvas, mecanismo único de venda, a Big Idea central e uma ideia de copy. E eu vou Kiko falar aqui também que isso aqui é uma barraca de doce caseiros do vô Beto. A barraca de doces caseiros do vovô Beto. Do vovô Beto. Qual o mapa da empatia? Quem é esse cliente? Vamos trazer um contexto real. Esse cliente é uma pessoa andando na feira, no fim de semana, é um ambiente informal. O que essa pessoa ela vê? Vamos começar aqui. Ela vê, puxar um pouquinho para cá, muitas barracas. Ela passa pela barraca do vovô Beto, vê lá doces bonitos, e ela vê preços atrativos. Aí o que ela ouve? Né? Que tudo são igual. Barraca do vovô Beto é artesanal, é caseiro, é receita da família. Aí o que ela pensa? Queria um doce agora, mas depois vou me arrepender. Isso vai estragar minha dieta. Aí o que ela sente? Ela sente vontade, ela já sente uma culpa antecipada e ela sente um conflito interno.
O que ela teme? Ela tem medo de engordar, ela tem medo de passar mal, ela tem medo de sentir que perdeu o controle. E o que ela quer? Ela quer um prazer imediato, sem peso na consciência. Aí eu trago o insight chave. Ela não está comprando doce, ela está tentando negociar com a própria culpa. Olha que legal. Lembra quando eu falei do varejo? Que é possível você pegar, entendeu? Algo que você vende, um produto físico, e você transportar isso para a visão do seu público-alvo. Esse teu público-alvo aqui da barraca do vovô Beto não está comprando doce, está tentando negociar a própria culpa. Agora o vovô Beto ele já tem o mapa da empatia, ele já sabe, né, que o público-alvo dele está sentindo essa culpa. E aí ele fez um Sex Canvas, que é um motor emocional. Aí o primeiro pecado dominante que o Sex Canvas trouxe aqui para ele. Gula, prazer imediato. Qual o desejo secreto do público-alvo do vovô Beto? Comer doce e ainda se sentir uma pessoa equilibrada. E qual é o medo desse público? Se eu começar, não paro. Vou me arrepender depois. E qual é a promessa emocional? Prazer agora, sem punição depois. Conclusão emocional, que a venda acontece quando você autoriza o prazer. Então você está vendendo prazer sem culpa. Prazer agora, sem você se sentir culpada depois. A partir disso, com todas essas informações, eu estou criando um mecanismo. Eu vou partir para criar um mecanismo único de venda. Que é aqui, ó. Os meus doces, os doces da barraca do vovô Beto, são doces feitos sem açúcar refinado, usando frutas da região, pensados para quem quer matar a vontade sem culpa depois. Aqui a gente entrega, não é uma saúde genérica, é um controle emocional com prazer permitido, tá? Beleza? Eu tenho um mecanismo único de venda, agora eu estou começando a destrinchar para as campanhas, ó. A ideia central de uma campanha. Doce não precisa ser punição. Feito isso, essa estrutura, eu tenho as ideias de copy. Aí sim, ó, olha só como eu estou montando a minha campanha agora. Olha o caminho que eu fiz para montar a minha campanha. Headline principal. Você não está com vontade de doce, você está com vontade de não se arrepender depois. Uma super headline. Doces sem açúcares refinados, feitos para quem quer prazer agora e consciência tranquila depois. Olha o texto curto. Vamos ser sinceros? Você anda a feira inteira resistindo, diz que não vai comer doce hoje, aí passa por uma barraca e pensa, só hoje. O problema nunca foi o doce. O problema é o arrependimento que você vai sentir depois. Por isso que aqui na barraca do vovô Beto, a gente faz diferente. Temos doce sem açúcar refinado com frutas da região para você comer agora e não se punir depois. E aí você vai levar quanto? E aí a frase final, sem eu forçar, olha, você pode comer à vontade, aproveita, depois você vai embora em paz. Essa é a proposta que nós temos para você. Vocês viram quando eu digo que marketing é engenharia? Não é aquela coisa, ideias da minha cabeça, sou uma pessoa criativa, ou precisa ser criativo, tá? Exatamente isso. A engenharia é para isso, é para você estruturar algo simples, mas tem que ter estrutura. Qual canal aqui eu recomendaria? Tráfego pago, WhatsApp, o mais simples. Aí eu crio a rotina e constância, deixo isso como regra de ouro. Aí, partindo para o encerramento, quero trazer uma provocação para vocês. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Eu não precisei ficar gritando, a barraca ela não precisou gritar mais alto, eu não precisei ficar falando de preço, tá? A minha mensagem ela entra na cabeça do cliente, resolve um conflito interno, e isso é o que eu chamo de oferta bem definida. Não é copy bonita, é uma psicologia aplicada. Então, o empreendedor não precisa de mais conteúdo. Ele precisa de direção. Então, hoje, você não aprendeu marketing. Você aprendeu a se orientar. Por isso que eu digo que clareza não resolve tudo, mas ela resolve já o começo. Você já sabe já por onde começar. Por isso que estruturar isso sozinho, ele é possível se você fizer com método e mais rápido. E aqui eu falo sobre o mapa Scale, tá? Se você quiser
estruturar isso para o seu negócio, aprender mais. Primeiro, você me segue, você acompanha o meu canal, você entra no grupo, tá? E eu já estou gravando as aulas, tá? Ensinando como que eu faço tudo isso. Você consegue aprender a montar isso em 1 hora, tá? Os acompanhamentos meus e mais a inteligência artificial. Meus acompanhamentos serão ao vivo. É só você continuar no grupo do WhatsApp. Se você não entrou, o link vai estar aí embaixo na descrição dessa aula. Que em breve vocês irão acompanhar as datas de abertura das turmas, eu vou estar avisando, tá? E é isso, pessoal. Quero agradecer por mais um vídeo, quero agradecer a vocês e até a